Então, mas se você quiser ver com melhor qualidade, né, com a tela toda compartilhada, vai lá no canal no YouTube. Já estou transmitindo ao vivo. Professora Dani Guilherme, que está lá no canal no YouTube. Então, hoje, mais uma vez, para quem entrou depois, nós vamos falar a respeito de ângulos. Eu preparei uma aula completa sobre ângulos. Bom, vamos iniciar então nossa aula, tá? E aí, eu vou compartilhar a minha tela aqui. 3, 2, 1, gravando. Tá, deixa eu virar aqui agora. Bom, então essa aula de hoje vai ser a respeito de ângulos. Bom, ângulos. Tem várias situações que envolvem ângulos. Por exemplo, se eu tiver uma situação de abertura, de giro e de inclinação. Por exemplo, aqui a gente pode falar do ângulo aqui da bailarina, né? A gente pode falar aqui do ângulo da perna da bailarina. Então, esse aqui também é um ângulo. E aqui também eu coloquei outra situação aqui de ângulo. Ou então, ó, a situação de inclinação aqui do skate, a gente pode falar que é de ângulo. Ai, que bom que ficou bom, Cleide, que bom, que agora dá pra eu dar a aula. Porque, gente, tá vendo? Isso aqui, ó, isso aqui não dá pra eu colocar num quadro, né? Então, essa aqui são todas as situações, então, que envolvem abertura, giro ou inclinação. Tudo isso a gente está falando a respeito de ângulo. Qual que é o conceito? Quando a gente tem duas semirretas, no caso, gente, a gente considera assim, ó, a semirreta é AO, inclusive a gente coloca esse, até colocar maior aqui, ó, o pessoal vê que tá no Instagram. Por exemplo, se eu coloco aqui a semirreta AO, e ela tem essa mesma origem aqui, ó, essa origenzinha, a gente chama ela de vértice. Ela tem um nome, chama vértice. Então, se eu tenho aqui, ó... Ah, obrigada, Ney. Se eu tenho aqui, então, essa semirreta AO, que é essa aqui. Isso, finge que... Aí, eu tenho essa semirreta aqui. É porque não dá. Aqui. E ela tem a mesma origem no vértice O. E eu tenho essa outra semirreta aqui, ó. Opa, isso. E eu tenho essa outra semirreta, que é a semirreta OB. E a gente coloca um tracinho para poder indicar que é uma semirreta. E ela tem aqui a mesma origem. Então, nessa parte de dentro aqui, é o que a gente chama de ângulo. Cada um desses aqui, a gente chama de lado, tá? Então, a partir daí que começam os conceitos a respeito do que é o ângulo. Então, aqui a gente tem algumas representações. Por exemplo, este ângulo aqui que está de laranjinha, a gente está colocando 1/4 de ângulo. E a gente já sabe quantos graus tem aqui, ó. Sempre quando representar 1/4 de ângulo, significa que ele tem 90 graus. E quando ele tem 90 graus, aqui eu tenho duas semirretas com a mesma origem, a origem dele aqui. E aí, essa semirreta, ela faz um ângulo de 90 graus. Este ângulo de 90 graus, a gente chama ele também de ângulo reto. Muito conhecido como ângulo reto. Por que eu tenho que saber esses nomes? Porque muitas vezes, alguns exercícios, ele não vai te falar que é 90 graus. Ele já vai te indicar, ó, considerando o ângulo reto tal. Aí você tem que saber que é um ângulo reto. Isso. Você tem que saber que o ângulo reto significa 90 graus, tá? Por isso que é importante você já entender essa parte desses conceitos, desses nomes. Outro ângulo aqui, que é essa outra representação laranja, se eu finge que eu tenho um centro bem aqui, ó, e ele tá fazendo este movimento. Ou seja, só de olhar essa metade, que é 1/2, né, do ângulo total, eu já sei que ele faz 180 graus. Todo ângulo que é um semicírculo, que é a metade de um círculo, representa 180 graus. Esse ângulo, ele também tem um nome. A gente chama ele de ângulo raso. Então, este aqui é o ângulo raso. Muito bem.
Esse aqui já representa essa parte laranja, ó. Essa parte laranja. Então, aqui a gente já está representando 3/4 do ângulo. Não tem um nome específico para ele, não. E esse aqui, que ele pega, ele faz toda a volta, tá vendo? Ele aqui que faz a volta inteira, a gente sabe que aqui ele tem 360 graus, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Ah, e esse aqui, que é 3/4, eu sei que é 270 graus também. Pronto. E assim a gente fecha essa parte da nomenclatura dos ângulos, tá? Bom, e aí eu tenho alguns... pensando nisso, aqui a gente usa, para medir os ângulos, este cara aqui que chama transferidor. Então, como é que você faz com transferidor? Você vai escrever lá no seu caderno, você vai anotar uma retinha, vem com esse transferidor, essa pontinha aqui que a gente chama de vértice, você vai posicionar ela bem aqui. Então, quando você colocar esse transferidor em cima da sua reta, ela vai estar certinha aqui em 0 graus. E aqui você começa a contar, por exemplo, se você quiser 60 graus, você vai marcar um pontinho aqui em 60 graus, e aí você tira o transferidor e faz ali 60 graus. Se você quiser marcar, aí aqui, ó, você tem a opção de fazer de cá para cá também de 90, ou você pode considerar esse outro aqui, ó, que vai 100 graus, 110 graus, até dar 180. Tem aquele outro transferidor também de 360 graus. E aí, quando você tem um grauzinho só, quando a gente... É como se eu pegasse a metade... Aqui, ó, nesse caso, é como se eu pegasse a metade do meu círculo, né, que dá esses 180 graus, e eu dividisse essa metade de círculo em 180 pauzinhos. Cada pauzinho vai valer 1 grau. E aí eu tenho submúltiplos do grau, ou seja, eu ainda vou dividir o grau em partes menores. Ou seja, eu posso colocar aqui, ó, que 1 grau é igual a 60 minutos. É como se eu pegasse 1 grau e colocasse ele e se fizesse uma outra divisão em cima dele. E lá dentro dele eu teria 60 minutos. Aí se eu pegasse esses 60 minutos e dividisse de novo, eu sei que 1 minuto, inclusive a representação dele era esse pauzinho aqui em cima, 1 minuto, eu sei que são 60 segundos. E a lógica que a gente usa para fazer alguns cálculos é a mesma que a gente usa de relógio mesmo, de minutos e segundos. Por exemplo, eu trouxe aqui, ó, 2 graus, 48 minutos e 39 segundos, mais 13 graus, 26 minutos e 25 segundos. Aí eu vou fazer a soma dessa galera. Como que a gente faz? Não é tão simples quanto parece, né? Não é uma soma qualquer, não. Você tem que considerar, ó, que 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Como assim? Por exemplo, vou fazer esse aqui, ó. Eu tenho 2 graus, 48 minutos e 39 segundos. E eu quero somar isso aqui, ó, com 13 graus, 26 minutos e 25 segundos. Então, eu vou fazer a minha soma como se não tiver... A soma normal, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. 9 mais 5 vai dar 14, sobe 1. Então, 3 com mais 1, 4. Aqui vai dar 64 segundos. Beleza. Então... 8 mais 6 vai dar 14, sobe 1. Então, 4 com mais 1, 5, aqui vai dar 7. E aqui eu tenho 13, que eu vou ter 15 graus, beleza. Só que não pode ficar assim. Você tem que transformar, assim, toda vez que o minuto, ele chega em 60, você tem que jogar ele para grau. Ele não pode passar de 60, nem o minuto e nem o segundo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 64 graus. 64 graus, eu não posso, passou de 60, ele já se transforma em minuto.
Então, ou seja, 64 graus, 60 vem para cá. Na verdade, só vai sobrar, aliás, 60 segundos, ele já transforma aqui em minutos. Então, 64 segundos, eu vou jogar 60 para lá, porque não pode. Para 59 segundos pode, 60 ele já se transforma em minuto. É igual relógio, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 64 segundos, 60 vai passar para minuto, só vai me sobrar 4 segundos. E 60 eu vou jogar para lá. Ou seja, teoricamente, ficaria 15 graus, 75 minutos e 4 segundos, porque a gente fez essa transformação. Só que aqui também não pode. Passou de 60, ele já se transforma em graus, certo? Ou seja, eu vou passar 60 para cá e ele vai aumentar 1 grau. Ou seja, aqui vai ficar 15 minutos, 4 segundos, e aqui eu aumentei 1 grau, então vai ficar 16 graus. E essa é a nossa resposta, 16 graus, 15 minutos e 4 segundos. Toda vez, então, que na hora do minuto e do segundo ele for maior que 60, 59 pode. Deu 60, o segundo vai se transformar em minutos. Deu 60, o minuto vai se transformar em graus, tá? Então, esse aqui é o nosso exercício finalizado. E aqui também, essa regra também serve para subtração. Hoje a gente vai fazer as 4 operações, tá? Então, olha só, eu tenho 17 graus, 13 minutos e 56 segundos. E aí, eu vou diminuir 7 graus, 44 minutos e 31 segundos. Muito bem, como é que a gente vai fazer isso aqui? Aqui eu vou subtrair um pelo outro, normal. Então, aqui vai ficar 6 menos 1 aqui vai dar 5. Aqui já a gente está olhando primeiro os segundos. 5 menos 3 vai dar 2. E aí aqui eu começo a ter um problema, porque eu não consigo 13 minutos tirar 44 minutos. Então, aqui a gente vai fazer uma nova conversão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 17, vou transformar ele aqui, ó, em 16. E vou transferir, quando eu tiro um minuto significa 1 grau, 1 grau significa 60 minutos. Ou seja, eu tirei 1 grau, ele vai passar para cá, ó, vai ficar 13 mais 60, ou seja, vai dar 73 minutos e 56 segundos. Deixa eu ver se não tá atrapalhando a outra transmissão, peraí. Não. Aí, agora sim eu consigo fazer essa subtração, ó. Agora sim, 7 graus, 44 minutos e 31 segundos. Beleza. Agora sim. Aqui a gente já viu, 56 menos 31 deu 25 segundos. Aqui eu vou fazer 73 menos 44, esse 7 vira 6, e vem um 3 e vem um pra cá. Aqui vai dar 9, aqui vai dar 2, e aqui vai dar 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Gente, é isso. 9 graus, 29 minutos e 25 segundos. Ou seja, sempre quando você for subtrair, seja aqui o minutos, ou seja em segundos, e ele for menor do que a galera de baixo, é só você pegar esse emprestado do vizinho. O 17, o que eu fiz? Ele virou 16, aí eu tirei 1 grau, ou seja, eu dei 60 minutos pra cá, e aí eu fiz a subtração, tá? Bom, o próximo exercício que eu separei aqui pra vocês foi esse aqui, ó. Agora a gente vai fazer a multiplicação. Então, a gente já fez a adição, a gente já fez a subtração. Agora, a gente vai fazer a multiplicação. Eu tenho 4 vezes 3 graus, 18 minutos e 47 segundos. Deixa eu chegar pra cá. Isso. Ou seja, eu vou fazer 3 graus, 18 minutos. Opa. E 47 segundos. Vezes 4.
Então, aqui, 4 vezes 7 vai dar 28. Aqui a gente já tá fazendo primeiros segundos, sobe 2. Então, 4 vezes 4, 16, com mais 2, 18. Olha, ficou assim, né? Será que pode ficar assim? Vamos ver. Aqui eu tenho 8 vezes 4, que agora a gente já tá olhando os... Aqui a gente já olhou os segundos, agora a gente tá olhando os minutos. Então, 8 vezes 4, 32, vai 3. E 4 vezes 1, 4, 5, 6, 7, que ficou 72. E 3 vezes 4, eu tenho 12 graus. Então, 12 graus, 72 minutos e 188 segundos. 188 segundos, gente, não pode. A gente vai ter que transferir ele para minutos. E o pai tá dando um aviso aqui de que ele precisa passear. Muito bem. Então, eu vou transferir desse 188, vou até mudar de cor para vocês entenderem o que eu vou fazer. Então, olha só, eu tenho 188, eu vou tirar aqui, ó, 188 segundos, eu vou tirar 60 segundos e ele vai passar lá para minutos. Então, aqui vai ficar, vamos ver, 8 menos 0 vai dar 8, 8 menos 6 vai dar 2, vai ficar 128. Eu ainda consigo tirar aqui 60 segundos. Então, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 6, 68. E aqui eu também ainda consigo tirar 60 segundos. Vai sobrar 8. Então, eu tirei 60 segundos, ou seja, eu tirei 1 minuto aqui, depois eu tirei 60 segundos, tirei 1 minuto aqui, e depois eu tirei 1 minuto aqui. Ou seja, foram 3 minutos, eu vou acrescentar aqui no 72. Então, aqui a gente já vai mudar já. Então, eu tenho aqui, ó, 12 graus. Agora, 72 com esses 3 minutos que eu vou acrescentar aqui, ó, esse e esse. Então, 12 graus, 75 minutos e sobraram 8 segundos. Só que aqui também não pode. Aqui eu não posso ter 75, não pode passar de 60. Ou seja, eu vou transferir 60 minutos para cá e ele vai virar grau. Só que ele vai virar 1 grauzinho só. Então, aqui eu vou ter 13 graus, 15 minutos e 8 segundos. E essa é a nossa resposta. Muito bem. Agora, para a gente finalizar, eu vou fazer a parte da divisão. Então, olha só. Eu tenho aqui 18 graus, 26 minutos e 40 segundos, dividido por 5. Então, eu tenho 18 graus, 26 minutos e 40 segundos. E vou dividir isso aqui por 5. Como que funciona? Então, o que eu tenho que ter em mente? Que, por exemplo, vai sobrar aqui... eu vou fazer a primeira divisão, vou começar em graus, minutos e segundos. Vou começar a divisão aqui com grau. Deixa eu voltar a cor azul. Vou começar a divisão com grau. Então, vou fazer 18 graus dividido por 5, vai dar 3 graus. 3 vezes 5 vai dar 15, 18 menos 15 vai sobrar 3 grauzinhos. Só que aí, eu preciso descer esse 26. Só que quando eu desço, eu não posso ter 3 graus. Eu tenho que transformar esse 3 graus aqui. Como que eu transformo? Eu sei, gente, que 1 grau, ele tem 60 minutos. Se eu tenho 3 graus, eu vou ter 180 minutos. Minutos, pronto. Isso, 180 minutos, que é 3 vezes 60. Então, olha só. Ou seja, eu vou ter que transformar esse 3. Na verdade, ele não é 3 graus. Na verdade, ele é 180 minutos. Agora sim, eu vou poder descer aqui o minutos, o 26, ó. Agora sim, mais 26 minutos. Agora, eu vou ter um total de 206 minutos. Agora, essa vai ser a divisão. Vou lá no meu cantinho fazer ele separado, ó. Vou fazer aqui 206 dividido por 5. Vou separar o 20. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5 vai dar 20, sobra 0. Desce o 6. 6 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5 vai dar 5, sobra 1. Ou seja, a minha resposta aqui, ó,
vai ser 41 minutos. E aqui vai sobrar 1 minuto. Só que agora, na hora que eu for descer o 40 segundos, eu não consigo juntar ele com esse minuto. Eu preciso transformar, ou seja, esse 1 minuto aqui, na verdade, ele é 60 segundos, tá? Agora sim, depois que eu transformei, agora sim eu vou poder descer os segundos. Então, aqui eu vou descer 40 segundos, totalizando 100 segundos. Vou fazer lá no meu cantinho, 100 dividido por 5. Pra gente não perder tempo, eu já fiz algumas contas de cabeça. Aqui eu sei que vai dar 20 segundos. E aqui vai sobrar 0, tá? Então, essa aqui é a nossa resposta. 3 minutos, 3 graus, 41 minutos e 20 segundos, tá? Essa aqui é a nossa resposta. Eu vou deixar essa live salva no YouTube. Eu separei aqui alguns exercícios. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, que eu acho que pelo Instagram tá ruim de ver. Aqui, ó. Eu separei aqui alguns exercícios que é para treino. Vou aumentar mais ainda, ó. Então, se você estiver anotando e quiser treinar, aí amanhã, quando eu chegar, eu vou fazer a correção desses exercícios, tá? Quem estiver chegando, seja bem-vindo. Então, olha só, o que eu quero que vocês treinem? 12 graus, 23 minutos e 45 segundos, mais 34 graus, 51 minutos e 29 segundos. Qual é a regra da soma? Sempre que ele ultrapassar, deu 59 minutos, pode. 59 segundos, pode. Sempre que ele ultrapassar, deu 60, você tem que transformar ele. O segundo vai transformar em 1 minuto e o minuto vai se transformar em grau. Então, aqui eu fiz, aqui eu tenho outra soma, aqui eu tenho uma subtração, 2 subtrações aqui eu separei para vocês. Então, olha só, bem tranquilo, 2 somas, aqui 2 subtrações, aqui 2 multiplicações e aqui 2 divisões. Então, amanhã eu vou fazer a live novamente, provavelmente vai ser no mesmo horário, das 18 horas e 18 minutos, e aí, quando eu entrar nessa live, eu vou fazer essa correção. Então, se você estiver anotando, o final da live tá gravado, vai ficar no YouTube. É só você pausar, anotar e tentar sozinho pra gente corrigir, tá? Bom, tá quase finalizando já a nossa live. Eu tenho aqui, ó, alguns conceitos. Ah, peraí, não cheguei. É esse aqui, isso. Alguns conceitos que vocês precisam saber, porque a maioria dos exercícios, eles não vem falando assim, ah, esse aqui é um ângulo de 90 graus, esse aqui é o que a gente chama de ângulo reto, que eu até falei pra vocês, que ele sempre vai ter 90 graus. Se tiver esse símbolo, então, pode ficar em paz, que significa que é o ângulo reto. Às vezes ele tá virado pra baixo, assim, por exemplo, às vezes, finge que tá reto. Às vezes ele tá aqui, ó, opa... Gente, aqui. Às vezes ele tá virado para baixo, mas tem aqui, são os mesmos 90 graus. Do jeito que tiver, se ele tiver com esse quadradinho, essa bolinha, pode saber que já é um ângulo reto, que significa que ele tem 90 graus. O ângulo agudo, gente, é todo ângulo menor que 90 graus. Ou seja, todo ângulozinho, antes de chegar aqui, ó, no 90, antes de chegar aqui, ó, qualquer ângulo que tiver aqui, ele é agudo, ele é menor que 90 graus, tá? O ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus, ou seja, ele aqui é 90, finge que é 90. Todo ângulo que for daqui pra cá, ó, é ângulo obtuso, tem que ser maior do que 90 graus, tá? Aqui nós temos os ângulos congruentes, significa que eles são iguais. Então, às vezes, o exercício vai falar assim, ó, sendo os ângulos congruentes alfa e beta. Então, você já pode saber que são ângulos iguais, tá? Significa que esse ângulo aqui, ó, ele tem o mesmo valor que esse. Às vezes, um ângulo tá virado para cá e o outro tá virado para baixo. Mas aqui ele é 35 graus, vamos supor, e aqui... ele também é 35 graus, significa que eles são congruentes, que eles são iguais, tá? E aqui eu tenho, esse aqui são os mais importantes que eu quero que vocês aprendam hoje, que é a respeito de ângulos complementares e ângulos suplementares. Deixa eu ver como é que tá aqui. Então, olha só, os ângulos complementares são os ângulos que se eu somar os dois, ele vai dar 90 graus.
Vamos imaginar que esse alfa aqui, que esse beta aqui, ó, ele tem o valor de 53 graus. E esse alfa aqui, ó, ele tem um valor de 37 graus. Se você for lá no cantinho colocar 53 mais 37, eu tenho certeza absoluta que vai dar 90 graus. Significa que o ângulo 53 e 37 são ângulos complementares. Eu vou fazer 2 exercícios aqui hoje. Aliás, nós vamos fazer mais 4 exercícios, mas bem simples, que vocês vão ver que não é tão simples assim. Mas vocês precisam ter esses conceitos já. Ângulos complementares que se complementam são 2 ângulos que tem, então, se você somar, eles vão dar o valor de 90 graus, tá? E esses aqui são os ângulos suplementares, tá? Aí, outra coisa que não tá aqui no exercício são os ângulos adjacentes, que eles dividem o mesmo lado. Por exemplo, esses 2 ângulos aqui, eles têm esse mesmo ladinho aqui, ó. Que eu não consigo nem fazer a reta. Ele tem esse mesmo ladinho aqui. Ou seja, eles são ângulos adjacentes, tá? Adjacentes. Muito bem. Aí, os ângulos complementares, a soma dos 2 ângulos é de 180 graus. Se eu tiver um beta aqui que vale 115 graus, e eu tiver esse alfa aqui, falta o graus, né? E eu tiver esse alfa aqui que vale 65 graus, significa então que se eu somar os dois, e eu já sei que a soma dá 180 graus, significa que esses 2 ângulos, eles são suplementares, tá? Bom, outra coisa também é a bissetriz. Então, assim, vocês precisam fazer os exercícios para poder se familiarizar com esses conceitos. Ângulos retos, ângulos rasos, ângulos complementares, suplementares e bissetriz. Bissetriz nada mais é do que dividir o ângulo ao meio, tá? Então, eu tenho um ângulo aqui, eu dividi ele bem na metade, esse aqui significa que essa metade é a bissetriz, ou seja, este ângulo é igual a esse. Normalmente, se esse ângulo aqui, por exemplo, vale x, esse aqui também tem que valer x. Tem alguns exercícios que falam assim, ó, sendo a reta OB bissetriz do ângulo, e aí ele coloca que o primeiro ângulo aqui, vamos imaginar que vale 15 graus. Ou seja, se ele falou que é bissetriz, significa que ele cortou exatamente no meio. Ou seja, esse outro ângulo aqui, obrigatoriamente, ele precisa ser 15 graus, tá? Bom, vamos começar os exercícios. São 2 exercícios que eu trouxe bem simples. Olha só, eu sei que 2 ângulos são complementares, ou seja, a soma precisa ser 90 graus. E aí, a abertura de um deles mede 63 graus. Olha só. É como se tivesse um ângulo aqui. É como se esse aqui, ó, fosse 90 graus, tá? E eu dividi esse ângulo aqui em 2 partes. A primeira parte, eu sei que ela é 63 graus. E a segunda parte, eu não sei quanto que vale. Como que eu vou achar? Eu sei que todo ângulo aqui é abertura de 90 graus. Se eu tirar a parte de 63 graus, eu vou achar exatamente essa outra parte de cá, ó. Ou seja, vamos fazer aqui, 90 graus menos 63 graus. Aqui vai ficar 9, vai virar 8, aqui vai ficar 10. 10 menos 3 vai dar 7 e aqui vai dar 2. Ou seja, a outra parte vale 27 graus. Então, ele só vai falar isso, ó. 2 ângulos são complementares. E tá vendo? Ele não vai falar mais nada. 2 ângulos são complementares. Se eu pegar o total, que é 90 graus, e diminuir o ângulo que ele já tem, eu vou ter o outro lado. Então, é isso. E aqui, eu tenho que os 2 ângulos são suplementares. Ou seja, a soma deles tem que dar 180 graus. Isso significa ângulos suplementares. Se a abertura de um deles mede 76 graus, determina a medida do outro ângulo. Então, é só você visualizar aqui, ó,
que eu tenho 180 graus. Um dos lados aqui, então isso aqui tudo é 180, tudo. Eu sei que um dos lados aqui mede 76 graus. Ou seja, se eu tenho 180 graus, menos 76 graus, que é o que ele me deu, eu vou achar esse outro lado de cá. Então, aqui vai ficar como? 180 graus menos 76. Então, esse 8 aqui vai virar 7 e esse aqui vai virar 10. 10 menos 6 vai dar 4. 7 menos 7 vai dar 0, desce 1. Então, esse outro lado aqui, ó, dá 104 graus, tá? Então, essa informação é muito importante. Vocês descobrirem qual é o complemento, ou seja, a soma tem que dar 90 graus e o suplemento, que a soma tem que dar 180 graus. Agora, eu vou fazer dois exercícios para a gente finalizar. São exercícios um pouco mais bem elaborados, para vocês entenderem como que é feito em prova, tá? Então, eu tenho aqui, ó, somando-se a medida do complemento de um ângulo com a medida do suplemento, obtém-se 130 graus. Qual é a medida do complemento desse ângulo? Vou falar de novo. Então, isso aqui a gente já viu que é uma soma, somando a medida. Aí, eu tenho o complemento de um ângulo, olha só. Ou seja, eu não sei quanto é o meu ângulo, não sei. Então, nesse caso, eu vou chamar o meu ângulo aqui, ó, de X. Se eu quero complemento, olha só, o que é o complemento? Complemento de um ângulo não é a mesma coisa de eu ter 90 graus menos o X, que foi o exercício que a gente acabou de fazer. Ou seja, eu tenho 90 graus, que é o total, menos o ângulo que eu sei que é X. Se eu tirar isso, eu já acho o complemento desse ângulo. Com a medida do suplemento. Se eu pegar aqui, ó, o suplemento, o que é o suplemento? Suplemento, eu sei que dois ângulos, a soma deles precisa dar 180 graus. Ou seja, se eu pegar 180 graus e diminuir aqui com o meu ângulo X, eu já tenho o suplemento. E aí, se eu pegar um, obtém-se 130 graus. Ou seja, eu vou pegar o meu complemento, que é 90. Não sei nem, deixa eu ver se eu tô atrapalhando aqui. É mais ou menos assim, suplemento. Ou seja, eu vou pegar o meu complemento, que é 90 menos X. Vou chegar um pouquinho pra cá, senão vai atrapalhar aqui, ó. Eu vou pegar o meu complemento, que é 90 graus menos X. Vou somar, tá aqui, ó, somando-se. Vou somar com a medida do suplemento. O suplemento eu sei que é 180 menos X, que eu sei que vai dar 130 graus. 130 graus. Bom, vou tirar aqui esse parênteses, aqui foi só uma parte ilustrativa. Então, vai ficar assim, ó. 90 graus menos X mais 180 graus menos X, que é igual a 130. Número junta com número, letra junta com letra. Então, eu tenho aqui, ó, 270 graus O que eu fiz? Eu somei 90 com 180. E aqui eu tenho, ó, presta atenção. Eu tenho menos X e eu tenho menos X. Menos X, eu tenho menos 2X. Então, menos 2X, que é igual a 130 graus. Nesse caso aqui, eu sei que o 270, ele está somando esse lado de cá, ele vai para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar menos 2x é igual a 130 menos 270. Vamos fazer aqui no cantinho. Ó, eu vou colocar aqui 270 menos 130.
Então, aqui vai dar 0. Eita, só ficou apertado, peraí. Então, 270 menos 130. Aqui vai dar 0. 7 menos 3 vai dar 4. E aqui vai dar 1. Ou seja, menos 2x vai ser igual a menos 140, porque o 270 aqui, ele é maior. Não pode ficar negativo dessa forma, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Deixa eu até voltar minha cor. Se eu multiplico todo mundo por menos 1, aqui vai dar 2x é igual a 140. Ou seja, 2 aqui está multiplicando, passa dividindo. O valor do meu x é 140 dividido por 2, que vai dar 70 graus. E essa é a nossa resposta. Tá vendo que ela é um pouquinho mais elaborada, né? Bom, pra gente finalizar, então, eu usei a mesma linha de raciocínio para fazer esse outro exercício, ó. A medida de um ângulo mais a metade da medida do seu complemento. Então, mais a metade, ele vai pegar o complemento e vai dividir por 2, porque ele tá falando que a metade é igual a 75. Eu não sei quanto vale este ângulo. Sempre quando a gente não sabe quanto vale o ângulo, a gente chama ele de x. Então, a medida de um ângulo, que eu vou falar que é x, mais a metade da medida do seu complemento. Então, eu vou pegar o complemento. O que eu sei que é complemento? A soma dos ângulos é 90 graus, ou seja, o complemento é 90 menos x, que é o ângulo que você tem. Só que ele fala que é a metade, ou seja, é 90, que é o complemento, menos x, dividido por 2, porque aqui a gente está falando de metade, que é igual a 75 graus. Beleza. Quando eu tenho assim, gente, significa que o 2, ele está dividindo tanto 90 quanto menos x. Então, eu vou reorganizar essa equação. Vai ficar assim, ó. X mais 90 dividido por 2. Só vou distribuir 90 dividido por 2 menos x dividido por 2, que é igual a 75 graus. Ou seja, 90 dividido por 2, eu sei que é 45. Opa! Aqui, x mais 45 graus menos x dividido por 2, que é igual a 75. Nesse caso aqui também, eu vou pegar o 45 que tá somando e vou jogar para o outro lado para a gente já isolar o x. Então, vai ficar x menos x sobre 2 é igual a 75 graus menos 45 graus. Se errar o graus aqui, perde um décimo, tá? Então, eu vou fazer no cantinho, ó, 75 graus menos 45 graus. Então, 5 menos 5 vai dar 0. Eu tenho aqui 7 menos 4 vai dar 3. E eu tenho 30 graus. Então, eu sei que x menos x dividido por 2 é igual a 30 graus. Agora, eu preciso resolver essa parte aqui, ó. Isso aqui é subtração envolvendo fração. Então, isso aqui eu vou fazer como cruzadinha. Você pode fazer MMC também, não tem problema. Então, eu vou aqui no cantinho e vou fazer, ó, x menos x sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que colocar 1 aqui embaixo. E eu vou fazer cruzadinha, que é uma forma que eu acho mais fácil, que é assim. 1 vezes 2, você coloca aqui no resultado, vai dar 2. Você segura a caneta aqui e sobe. 2 vezes x vai dar 2x. Você vai repetir aqui o menos e vai cruzar. 1 vezes x vai dar 1x. Ou seja, 2x menos x vai dar x sobre 2 e essa é a resposta. Voltando aqui, já resolvi essa parte aqui, vou colocar ela na resposta. Então, vai dar x sobre 2 é igual a 30 graus. Meu 2 aqui está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Ou seja, 30 vezes 2 vai dar 60 graus e essa é a nossa resposta, tá? Bom, deixa eu voltar aqui então. Essa é a live que eu quis trazer para vocês hoje. Hoje foi sobre ângulos. Eu coloquei alguns exercícios para vocês treinarem também, para fazer soma, subtração, multiplicação e divisão
de ângulos, minutos e segundos, tá? Eu sei que muitos alunos já estão sem aula, tô batendo bastante nessa tecla, porque essas lives são de extrema importância. Depois vocês me dão um feedback, ver se foi tudo tranquilo, se vocês conseguiram entender. É assim, quanto mais interação vocês tiverem comigo, mais fácil de eu tirar as dúvidas de vocês, tá? E aí eu quero saber de vocês depois. Entra no grupo do Telegram, escreve o que vocês querem do Descomplicando a Matemática. Se tem alguém que quer prestar um concurso, ou se tem alguém que só quer entender, às vezes não teve oportunidade de estudar, para eu poder contribuir mais com vocês, tá? O Alex já tá lá e eu fiquei muito feliz, viu, Alex? Muito obrigada. E é isso, gente. No mais, vou me despedir de vocês. Vou gravar agora a segunda de depoimento. Espero que vocês tenham gostado da live e um beijo.